Boa noite a todos. Meu nome é Daniel De Luia, eu sou analista da Sociedade de São Paulo e faço parte da Comissão de Formação e Transmissão. Então, a mesa se chama Comunidade, Cultura e Transmissão da Psicanálise à luz do contexto latino-americano, né? Bem, a gente vai começar, eu vou apresentar cada um dos palestrantes na hora da apresentação, né? Então, eu queria começar com a Maria Cristina Fulco Fernandes, né? Uma personalidade vibrante. Ela tem um longo percurso, né, institucional, foi presidente da FEPAL, presidente da APO, diretora científica da APO, diretora do Instituto da APO e coordenadora de formação e transmissão da FEPAL, assim como foi integrante da Comissão de Educação da IPA. Ela é coordenadora da Antênios Clínicos Psicanalíticos APO na Cátedra de Psiquiatria da Universidade da República, é coordenadora docente dos seminários curriculares do Instituto da APO na Clínica Psiquiátrica da Universidade e na Clínica Psiquiátrica da Universidade da República. Ela é também integrante do grupo de estudo FEPAL Analistas na Comunidade. Que currículo! Então, a gente vai ouvir, temos o prazer de ouvir a María Cristina Fulco agora. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Cecilia, a la Comisión de Transmisión de FEPAL y decir que es un placer ver tantas caras amigas y de compañeros y colegas con los que hemos transitado años vinculados a temas de la formación. Quería decirles, a modo de introducción, que me ha parecido importante compartir con ustedes un muy breve recorrido sobre los diferentes encuentros de institutos en los últimos años, que a modo de apoyatura pongan sobre la mesa ejes recorridos, algunos de los cuales creo que mantienen toda su vigencia en este nuevo encuentro de institutos. Me refiero a los interrogantes, malestares, propuestas novedosas, surgidas en intercambios y debates calurosos, no exentos de pasión, en el que participaron analistas en formación y miembros de los distintos institutos de FEPAL. En suma, el devenir de la historia, o como dice Benjamin, que la historia potencie el para adelante, para frente en portugués. Partir de este par dialéctico entre lo instituyente y lo instituido para continuar reflexionando en vistas a los imprescindibles cambios que la historia reciente, no solo la pandemia, nos ha llevado a introducir en el quehacer de nuestro oficio, tanto en nuestras teorías como en nuestras prácticas. Elijo comenzar por el precongreso de 2014, cuyo tema fue Realidades y ficciones en la formación. Recordar que fue precedido por el primer volumen de Caliban, Tradición-Invención, una de cuyas áreas, Vórtice, abordó desde los distintos autores la transmisión del psicoanálisis. Recordar aquel encuentro de institutos que nos acercó a nuevos tiempos de inflexión, me refiero al 2014, comprendidos en el amplio tema que hoy nos reúne, como es el de transformaciones. Tiempos de inflexión que llevó en el encuentro de institutos de 2014, por primera vez en la historia de los institutos, a invitar por medio de OCAL a los analistas en formación a participar de la mesa inaugural del precongreso. Analistas en formación que hasta entonces habían quedado excluidos de los debates, ya que la estructura de los congresos superponía el precongreso de OCAL con el precongreso didáctico. El diálogo intergeneracional, considerado desde entonces hasta hoy imprescindible, no tenía lugar con el consecuente empobrecimiento de los intercambios. Algo de esto decía hace un rato Ricardo Carlino.
Después, en el Congreso de 2015, la Comisión de Formación de FEPAL organizó un taller cuyo tema fue el Congreso de IPA, ¿no? ¿Permanecen las mismas herramientas psicoanalíticas en el mundo que cambia? Se presentó el resultado de una encuesta realizada a todos los directores de institutos de FEPAL, en la que se abordaban preguntas como, en relación a cuál era el modelo seguido, así como si se mantenía la categoría de analista didacta para los análisis en formación, y cuáles eran los criterios para integrar dicha categoría. Respondieron a esta encuesta cerca del 80% de los directores de institutos. Este fue el comienzo de una investigación que después continuó coordinada por Isabel Manzioni. En ese mismo año, en el encuentro de institutos de 2015 realizados en Río 2, el tema elegido, provocativo y desafiante, fue aspectos dogmáticos y académicos que infiltran la formación psicoanalítica. Análisis didáctico, permanencia o cambio. El poder de convocatoria que tuvo este encuentro desbordó las expectativas, de tal manera que hubo que cerrar las inscripciones por los límites que el local imponía. Este encuentro marcó un hito en la historia de los precongresos por el consenso al que se llegó en carácter de sugerencias que comprendían 4 puntos centrales. 1. El primero, la conveniencia de extender la función didáctica a miembros titulares y asociados con el fin de evitar la consolidación de grupos de poder. Segundo, la inconveniencia de la distinción entre análisis didáctico y análisis personal. Tercero, la conveniencia de aceptar la extraterritorialidad, por la cual un analista en formación pudiera analizarse con un miembro de la IPA no perteneciente a su sociedad. Este tema se está tratando en muchos institutos, también en el instituto nuestro, y Aline, la candidata a la presidenta de ABC, hace un rato hacía mención a eso. Y por último, revisar el carácter vitalicio de la función didáctica. Luego, en el Congreso de FEPAL 2016, en Cartagena, a propuestas de la Comisión de Formación de ese momento, se produjo un nuevo cambio estructural. La Comisión llevó una propuesta que fue votada en la Asamblea General de FEPAL y que consistía en la nada menos eliminación del precongreso para el futuro y su sustitución por lo que se llamó Congreso Didáctico, que pasó a funcionar en los días del Congreso, favoreciendo así la participación de los candidatos y de los miembros que llegaban únicamente al Congreso. Contamos ahí con la presencia de Bolognini, presidente de IPA, en el debate inicial, quien se integró a los grupos de difusión, así como con Virginia Ungar. Fueron debates realmente intensos y apasionantes. Los temas fueron la frecuencia de las sesiones, las características de los 3 modelos y los análisis virtuales. Volvió a ser una convocatoria que sobrepasó la capacidad de integrantes, dando cuenta del interés renovado y sostenido de los institutos sobre diferentes aspectos de la transmisión en tiempos de intensos y nuevos cambios políticos, sociales y culturales de nuestra región, que siguen hoy interrogando nuestra disciplina. El último encuentro en 2019 en Porto Alegre tuvo nada menos que el tema siguiente, que era formar, informar, transformar, deformar. Estos 2 últimos temas dieron lugar a realmente también fuertes debates, ¿no? Llegamos hoy a este nuevo encuentro, primero en su virtualidad en la historia de FEPAL, como bien lo resalta la actual comisión, rescatando para desplegar y someter a nuevos debates el interés y compromiso del psicoanálisis actual en incrementar la salida de las sociedades, institutos, miembros y analistas en formación a la comunidad, en el entendimiento de la necesidad en estos nuevos tiempos de un psicoanálisis implicado, término muy oportuno que también está presente en la fundamentación actual, y que remite, entre muchas cosas, a volver la mirada hacia las fuentes de nuestro paradigma, a los comienzos,
en que aquel grupo de pioneros como Freud, Rank, Ferencz y Abraham y Jones entendía la importancia de crear políticas gratuitas en la comunidad. Así como, al decir de Freud, importa esto, ya Freud en aquel tiempo, que alertaba sobre el hecho de no trabajar únicamente con las élites de la sociedad con que nosotros trabajamos en nuestros consultorios. Psicoanálisis implicado también hoy dentro y fuera de los institutos y sociedades. Psicoanálisis implicado en volver a pensar sus planes de formación para dar cabida a seminarios de trabajo en la comunidad, cultura y universidad, en el entendido que son espacios que enriquecen, interrogan y dialogan con nuestras teorías y prácticas. Importa recordar que desde la IPA y también en el último Consejo de Presidentes de FEPAL en la gestión anterior, fue hecha esta propuesta a todos los institutos. Seminarios entonces que formen parte de la currícula de cada instituto durante el largo proceso que lleva a la adquisición de la identidad psicoanalítica. Tal vez sea este uno de los temas que esperamos que circulen con mayor fuerza en los debates de estos días. Sabemos que la actual situación de pandemia cerró las puertas de las sociedades e institutos, obligándolos a inventar nuevas alternativas, nuevas vías, tal vez nunca imaginadas, que permitieran continuar con nuestras actividades científicas y de transmisión en las tres áreas del trípode. El recurso a la tecnología constituyó la vía regia para poder continuar nuestra marcha. Su contracara nos enfrentó a múltiples desafíos, algunos de los cuales han movido los cimientos de nuestro paradigma. Desafíos que llegan a interrogar conceptos centrales como el encuadre y sus elementos, poniendo a veces en cuestión la dimensión ética de nuestra tarea. Dice Paul Balabrega, la enseñanza del psicoanálisis no es la enseñanza misma, remite a otra cosa. Nada tiene que ver con la pedagogía, más bien es todo lo contrario, porque al conocimiento acabado, constituido, se le opone un conocimiento a hacer, que se puede por lo tanto llamar verdad o mito constituyente. El análisis personal está anclado en un saber acerca de sí mismo, con todo lo que implica de no saber. Y este saber es el único punto de partida legítimo, el único origen válido del saber teórico práctico al que un analista en formación llegará para constituirse en analista. O también, como dice Ancieux, el problema se plantea en una institución analítica que procura formar analistas cuando el acto creacional se transforma en gesto burocrático cuyo desenlace es sabido de antemano, cuando la adquisición intelectual de la doctrina es utilizada como ideología. Por su parte, Freud, en el prólogo a la conmemoración de los 10 años del Instituto de Berlín, se mostraba cauteloso y cuestionaba un excesivo reglamentarismo respecto a la práctica y formación analítica. Expresaba que una de las funciones del instituto era enseñar la teoría, pero ponía el acento en la importancia de la experiencia de un análisis y que esa experiencia pudiera transmitirse. Estas consideraciones nos llevan a pensar sobre qué es lo que entendemos por un modelo de formación en este siglo XXI, a más de 100 años de la fundación del Instituto de Berlín. La existencia de los tres modelos en la IPA, a mi modo de ver, da cuenta de las profundas diferencias, de cómo se comprende y actualiza el modelo original. Creo que podemos compartir el hecho que este oficio imposible, al decir de Freud, en este oficio imposible, las garantías de una incuestionable formación siempre serán insuficientes, y que estas insuficiencias y falta de garantías son la riqueza que permite mantener vivo el crecimiento de nuestro paradigma. Siempre, claro está, que desde los institutos se habiliten los cuestionamientos, interrogantes, críticas y propuestas creativas que permitan profundizar en los claroscuros de nuestra disciplina. Y siempre que se mantenga el diálogo entre lo heredado, instituido y lo instituyente en su carácter de promotor de nuevos cambios.
Equilibrio siempre inestable y renovado entre una mínima reglamentación y la libertad de cada analista en formación de diseñar y ser partícipe activo, interlocutor privilegiado en su tránsito por el instituto. Desafío permanente que permita mantener la trama viva, apuntalada en el diálogo y no en pautas rígidas y estándares que dejen afuera el trabajo en el campo transferencial, tanto en lo individual e institucional, pero también en lo comunitario. Surgen así distintas preguntas que quiero compartir. ¿De qué manera los cambios epocales y particularmente los efectos de la actual pandemia ponen en cuestión la dimensión ética de nuestra tarea? ¿Qué usos en estos nuevos contextos damos a nuestras herramientas? ¿Qué usos a los elementos del método, pilares centrales de nuestra práctica, sin banalizarlos ni desnaturalizarlos? ¿Qué entendemos por práctica analítica en la comunidad? ¿En qué consiste el trabajo analítico cuando salimos a la universidad, los hospitales, los centros educativos y las zonas marginales de nuestra sociedad? ¿Cuáles son los límites de los nuevos cambios? ¿Qué es lo no negociable en el ejercicio de estas nuevas prácticas? Pregunta que mantiene total actualidad, que fue planteada, no sin cierta angustia, por una candidata en uno de los encuentros hace muchos años. Creo que no podemos dejar de considerar el efecto traumático que produjo en analista y paciente el pasaje abrupto del diván a la pantalla, sin tiempo de elaboración y procesamiento de los inherentes duelos. La ausencia de los cuerpos en lo presencial, el campo de lo sensorial reducido a la voz y a la imagen a su vez recortada en la pantalla, la exclusión también de lo sensorial a través de la falta de los olores, el tacto a través del saludo, el cuerpo a cuerpo, el ambiente estable y continente de consultorio, elementos todos que vinculizan lo pulsional del cuerpo erógeno. El esfuerzo sesión a sesión para trabajar con la realidad psíquica, con la percepción por momentos, como nos ha pasado a muchos, de que el encuadre ha estallado, en la medida que la realidad fáctica, a modo de cuerpo externo invasor, se impone en el espacio analítico, incluyendo las fallas tecnológicas que cortocircuitan elementos centrales del método, como la asociación libre y la atención flotante. La incrementación y el intenso trabajo con nuestra transferencia en estos casos parece ser una condición necesaria, más que nunca, para no deslizarnos aún como si se tratara de un proceso analítico, solo porque el paciente está en el diván o en la pantalla y mantiene determinada frecuencia. Trabajos por momentos inédito en los mundos superpuestos que definía Janine Puget. Sin embargo, a modo de contracara de estos tiempos, importa señalar el efecto reactivo, no exento de asombro para muchos, que desde nuestras sociedades ha tenido la situación de pandemia. El incremento masivo en muchas sociedades de la salida de los analistas a la comunidad, instrumentando múltiples formas de atención por vías de comunicación como la radio, la televisión, la presencia en colegios, escuelas, hospitales y favelas. De esto seguramente hablarán Isabel y Sonia en sus exposiciones. Temas que nos acercan a lo planteado al comienzo, la presencia viva, comprometida y responsable del psicoanálisis en la comunidad como rasgo distintivo de su compromiso con el dolor y el sufrimiento. Desafío que compromete a los institutos, y quiero subrayar esto porque ya estoy terminando, desafío que compromete a los institutos en su actitud de apertura o cierre jerárquico con respecto a la inclusión en sus planes de formación de seminarios en el extramuros, en el entendido que son prácticas que contribuyen, enriqueciendo el largo proceso de la adquisición de la identidad psicoanalítica. Prácticas con pacientes y comunidades que al provenir de estratos sociales diferentes a los nuestros, nos enfrentan al desconocimiento de los códigos y leyes que sustentan su existencia, dificultando muchas veces nuestra escucha y nuestra comprensión, colocándonos en un lugar en que el asombro y la incertidumbre cobran dimensiones cualitativamente distintas a las de nuestros pacientes de consultorio.
siendo frecuentemente el sentimiento de impotencia y desasiego identitario, al decir de Derrida, a la hora de disponer de nuestras herramientas. Termino con las palabras de Marcelo Viñar en relación a las prácticas clínicas del psicoanálisis en el extramuros. Dice Marcelo: transitar la alteración que nos provoca la alteridad es un requisito básico para el ejercicio de nuestro oficio. El análisis extramuros es una necesidad para el analista y no solo para la comunidad. Es una necesidad para el analista y no solo para la comunidad. Termino acá entonces y muchas gracias. Obrigado, Maria Cristina. Vamos passar para a Sônia Terepins, né, minha colega, amiga. Ela é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e atual diretora de Comunidade e Cultura da FEPAL. Sônia. Obrigada. Eu estava pensando que talvez a gente pudesse mudar o nome dessa mesa, porque acho que a gente vai falar muitas coisas coincidentes, né? Tem uma expressão que a gente fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Me dá uma impressão que vamos abordar coisas muito parecidas. Bom, quem sabe fure mesmo, né? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Obrigado, Cecília, Daniel, todos que estão aqui. É um prazer estar aqui conversando com todos vocês nesse evento. Queria também muito agradecer a Silvia Braco, que é minha parceira na diretoria, e toda a equipe que está junto conosco na diretoria de Comunidade e Cultura. Repensar o pensamento, redesenhando fronteiras. Começo com o título de uma conferência de Mia Couto que diz: temos medo de mudança, medo da desordem, medo da complexidade. Precisamos de modelos para entender o universo que foi construído em permanente mudança, no meio do caos e do imprevisível. Esses modelos simplificam o que só pode ser entendido como entidade complexa e complicam o que só em simplicidade pode ser apreendido. Temos medo do que pensam diferente, e mais medo ainda daqueles que são tão diferentes que achamos que não pensam. Vivemos em estado de guerra com a alteridade que mora dentro e fora de nós. Esta fala nos aproxima da nossa conversa de hoje, que trata de como pensar as fronteiras, a comunidade, a cultura, na formação e na transmissão da psicanálise. Como diretoria de Comunidade e Cultura da FEPAL, para começar nesta conversa, vou contar um pouco do nosso projeto. Psicanálise em Trânsito. Nosso tema traz explicitamente referência à ideia de trânsito, de movimento. Enfatizamos a redundância justapondo psicanálise e trânsito intencionalmente, pois entendemos que a ideia de movimento é intrínseca à psicanálise. Vou dividir minha fala em duas partes. Primeiro, vou situar, então, a nossa proposta e, num segundo momento, tecer algumas considerações a respeito da transmissão da psicanálise no contexto da América Latina entre o público e o privado, embora ambos os momentos andam juntos. Há 100 anos, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud escrevia: na vida psíquica do ser individual, o outro é, via de regra, considerado enquanto modelo, objeto, auxiliador e adversário, e, portanto, a psicologia individual é também, desde o início, psicologia social, num sentido ampliado, mas inteiramente justificado. Vemos que a frase conjuga a psicologia individual e social de maneira indissociável. Na vida psíquica individual, o outro está presente de diferentes maneiras, mas sempre está lá. De certo modo, a nossa proposta como diretoria de Comunidade e Cultura é uma tentativa de entender e levar adiante esta indissociabilidade entre o psíquico e social e, se possível, retirar dela algumas consequências para o saber e a formação psicanalítica. Não bastasse, temos vivido a pandemia, assistimos hoje ao crescimento de um discurso de intolerância que justifica ações bárbaras que despedaçam o laço social que regula nossas relações. Num tempo de incerteza,
de múltiplas formas de violência, preconceito, racismo, desigualdade, se faz urgente uma psicanálise pautada no compromisso social. Assim, é fundamental pensar o sujeito na cultura, nos caminhos trilhados entre o psiquismo individual e coletivo, isto é, pensar de que lugar este sujeito fala e como que isso atravessa sua subjetividade. Dessa forma, é crucial propormos outras formas de compreensão dos fenômenos que nos cercam, ampliando assim a relação da psicanálise com as questões do mundo e, principalmente, atendendo ao sofrimento gerado pelo mal-estar provocado nessas condições. Tendo essas questões em vistas, voltamos a uma antiga pergunta que nos cerca. O que é ser psicanalista hoje? O que buscamos? O que fazemos? A interdisciplinaridade aponta um caminho e se faz presente no reconhecimento do outro e na ampliação do diálogo com as várias formas de pensar. A denúncia que a psicanálise não deve ficar restrita aos consultórios está posta. Nós temos que avançar. Então, temos buscado na nossa gestão aprofundar a reflexão teórico-clínica sobre as diversas modalidades de intervenção. A extensão da clínica. A extensão da clínica ela não é simplesmente a psicanálise usada fora do consultório, aonde a técnica padrão não é execuível, mas sim à medida em que o método ultrapassa a técnica. A atual psicanálise praticada fora do setting tradicional herda muito do que já foi feito pelos pioneiros do Rio da Prata e muitos outros analistas de toda a nossa América Latina. Somos herdeiros de uma tradição e compreendemos nossa tarefa em dar continuidade e aprofundar a trilha aberta por nossos pioneiros. Verifica-se, porém, que a extensão da clínica exige algo mais do analista. Logo, precisamos de pontos de contato para podermos compartilhar experiências de trabalho e aprofundar ainda mais a reflexão sobre esta prática. Devemos, assim, reconhecer que até mesmo construir dispositivos teóricos e clínicos em que a escuta psicanalítica aconteça e favoreça processos de transformação subjetiva. Trago aqui a fala de Fábio Herrmann. Talvez a psicanálise sofra por ser demasiado forte, não demasiado fraca. Ela é tão forte que nós, analistas, não a conseguimos manejar adequadamente e ficamos a repetir modelos já assegurados, só de raro ensaiando uma psicanálise original em área nova. Então, questiona-se como fazer dessa experiência da clínica ampliada aquela que acontece fora do consultório ou mesmo diante de fenômenos socioculturais uma boa base para a produção de conhecimento. Os trabalhos realizados nas condições de uma clínica ampliada jamais se dão com uma simples aplicação da teoria, ainda que tenhamos teorias gerais de funcionamento psíquico, individual e coletivo, somos obrigados a construir teorias sob medidas, articuladas às nossas práticas e conectadas nas experiências com os nossos objetos. É interessante notar que, via de regra, nas sociedades de psicanálise, pouco se conversa sobre atendimentos realizados fora do consultório, como se isso fosse algo menor, muito embora muitos de nós estejamos implicados neste tipo de trabalho. Novamente nos perguntamos como então dar status de psicanálise a este trabalho tão necessário e relevante. Uma das ideias centrais do nosso projeto é estabelecer intercâmbios culturais, promover o diálogo entre os colegas analistas que se arriscam na extensão da prática clínica analítica. Enfatizo que a nossa proposta final é de criar um material que possa ser usado como pesquisa, como referência aos trabalhos feitos fora do consultório, que se chama Relatos das Práticas na Comunidade. Bem, conto a vocês sobre o primeiro trabalho da nossa diretoria. Buscamos envolver os psicanalistas de todas as sociedades pertencentes à FEPAL e elaboramos um vídeo que foi o disparador da discussão do nosso webinar Psicanálise em Trânsito, a Clínica Emergencial na América Latina. Um pouco dos bastidores do fazer do vídeo. Convidamos as sociedades para que nos enviassem um pequeno registro em vídeo contando-nos sobre o que se sucedeu
ao implementarem a rede de atendimento emergencial durante a pandemia. Sugerimos, assim, algumas diretrizes, mas, de maneira geral, nossas sugestões foram abertas, tais como: de que maneira a clínica foi impactada pela essa experiência das redes de atendimento? Quais questões que surgiram? Uma sessão, um pensamento, algo assim nessa linha. Todavia, o processo de elaboração destes vídeos foi curioso e algumas questões nos chamaram a atenção. Embora a situação de atender em uma pandemia fosse inédita para todos, foi interessante observar como as sociedades da FEPAL se encontram em tempos distintos com relação aos trabalhos com a comunidade. Vimos que algumas sociedades ainda estão construindo uma linguagem para este tipo de trabalho, pois é a primeira vez que o fazem. Já outras encontram-se em estados mais avançados. Recebemos muitos relatos descritivos dos que as sociedades estavam realizando nesta área. Contudo, o pedido que fizemos se referia a um material clínico. Daí nos questionamos sobre o que é que se passou. Pois, embora a carta-convite estivesse clara, houve uma certa dificuldade em nos enviar o momento analítico fora do consultório, algo que nós não hesitamos quando se trata da clínica padrão. Quem sabe a nossa solicitação tenha sido um tanto difícil. Apresentar um momento analítico fora do consultório, de fato, foi quase como que pedir que se apresente uma ressignificação do atendimento em si. Nessa linha, a ideia de representar algo, ou melhor, pôr em crise esta representação, especialmente de um trabalho feito fora do consultório, onde ainda não se adquiriu a mesma consideração do trabalho feito em consultório, nos pareceu bastante custoso. Retomo Freud, pois para ele a psicanálise sempre foi muito mais que atendimentos em consultório, um modo de olhar para o mundo e o sujeito que habita este mundo. Ao invés de se expandir, a psicanálise ao longo dos anos se fechou, restringindo-se quase que exclusivamente a um tipo de intervenção. Voltando ao vídeo. O vídeo sobre as redes de atendimento na pandemia, partimos da experiência da prática clínica para o pensamento clínico. E com esse material em mãos, testemunho muito importante do que foi feito pelas sociedades, convidamos alguns analistas para conversarmos. Foi bastante rico observar a potência da escuta analítica revelada na qualidade dos encontros, nos elementos que estavam em jogo em escutas pontuais, em situações inusitadas. Observamos uma grande mobilização dos analistas, onde a psicanálise abordava de forma ampla e criativa a situação catastrófica que era a pandemia, e que todos, independente de onde estivéssemos, estávamos enfrentando. Nossa intenção foi e é pensar para além da catástrofe da pandemia, pensar no foco das diversas situações de exclusão, pobreza e marginalização que todos nós convivemos quase que diariamente. Nosso propósito é conversarmos sobre quais os conceitos metapsicológicos migram da prática do consultório para além dele. Eles sofrem alterações? O que na nossa caixa de ferramentas precisa ter para trabalhos desta natureza? Ampliação do horizonte da clínica. Retomo aqui de novo a ideia do indissociável entre o psíquico e o social, entre psicanálise, cultura e comunidade. Muitos de nós que estamos envolvidos com essa articulação, fazendo trabalhos extramuros, precisamos avançar, sobretudo na inclusão destas práticas, na formação de novos analistas. E esse é um dos eixos do nosso trabalho. A psicanálise deve ser interrogada sobre os efeitos culturais, qual lugar que efetivamente ela pode ter ou que ela tem de verdade. Bem, gostaria de recuperar uma formulação feita por Márcio Giovanetti, em que ele ressitua o currículo de formação psicanalítica no seu contexto original como um espaço fronteiriço e intersticial com as demais humanidades. Giovanetti traz uma ideia sobre o famoso tripé da formação psicanalítica, dizendo que ele é composto de duas partes, uma privada e uma pública. No percurso de se tornar analista, vivemos as tensões permanentes entre esses dois espaços, o que acaba por trazer algo muito único na formação analítica. Na parte privada, teríamos a análise pessoal e supervisão. E na esfera pública, teríamos os seminários teóricos e clínicos.
aqui entendemos que deveríamos ampliar o espaço público para que contenha uma experiência mais pluralista e, assim, instrumentalizar os novos analistas aos desafios que são convocados a refletir. Trazemos algumas sugestões para esta ampliação. Por exemplo, incluir a inserção institucional, que é algo que já se falou bastante, né? Que seriam as trocas entre os colegas, a experiência política institucional e até mesmo a experiência dos analistas quando são porta-voz de algo relacionado à psicanálise no espaço público. Incluir também na formação o estudo de temas atuais, tais como racismo, gênero e outros. Incluir na formação os trabalhos na comunidade. De novo, já muitos de nós, além do consultório, também trabalhamos em outras instituições. Então, por que não trazer essa experiência para dentro da formação? E incluir supervisões de trabalhos comunitários. Queria contar para vocês que, recentemente, a nossa diretoria, junto ao Conselho Profissional da FEPAL, organizamos grupos de supervisões e tem sido uma experiência muito proveitosa. Bom, e por fim, não menos importante, estabelecer trocas e reflexões com a universidade. Bem, a ideia não é diluir a formação psicanalítica. Devemos pensar juntos na ampliação do horizonte da clínica como algo que está no cerne da psicanálise, ligado à sua vocação. Que a psicanálise usada fora do consultório, ela possa trazer alterações externas e internas, fomentando o diálogo e a permeabilidade da clínica, incluindo aí a imposição do virtual, com seus desafios e contribuições ao método psicanalítico. Trabalhar em outros territórios amplia, vai-se para o mundo e volta-se diferente. Acreditamos que o pensamento não tem fronteiras, embora, na realidade, percebemos que o pensamento, como toda entidade viva, pede fronteira. O perigo é quando nos fechamos em nós mesmos. Precisamos aprender a fazer paredes vivas e permeáveis como se fossem pontes. Obrigada. Obrigado, Sônia. Agora eu vou passar a palavra para minha amiga e colega Vânia Maria Coelho Ferreira Cidade, que é membro efetivo e ex-presidente da Sociedade Brasileira do Rio de Janeiro. Ela é diretora de Comunidade e Cultura da FEBRAPSI, co-editora da seção Vórtice da revista Caliban da FEPAL, é membro do Comitê de Assistência Psicanalítica em Crises e Emergência. Vânia, a palavra é sua. Obrigada, Daniel. Bem, agora oficialmente, boa noite para todos. Para mim também é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o convite da Cecília, que também é um prazer reencontrá-la, ela, Isabel, Cristina, que também fizemos parte de um comitê de transmissão e informação sob a coordenação da Cristina. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Estou vendo aqui vários colegas queridos, amigos, inclusive a chair desse comitê que eu faço parte, que é a Mônica, que também faz parte do comitê de transmissão, né? Bem, eu não sabia que o nosso colega Ney não estaria, então eu não ia falar nada especificamente da minha sociedade. Eu trouxe um PowerPoint para dividir com vocês, um tema que é estrangeiro, embora faça parte de comunidade e cultura, mas que é um estrangeiro para a psicanálise no ambiente psicanalítico. E eu trago esse tema também a convite da Mônica. Então, eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint que eu fiz. Eu não sou muito boa nisso, mas eu vou tentar aqui. Só um minutinho. Não sei se está muito grande. Vamos ver no que eu for passando os slides, se está muito grande. Deixa eu diminuir só um pouquinho. Bem, eu dei o nome do que eu vou dizer de Enlaçados pelo Silêncio, atravessando o tempo. O estrangeiro que eu vou vos apresentar é o racismo institucional. A psicanálise é um bem de todos nós,
está no mundo e penetrou as regiões mais longínquas. O pensamento freudiano abalou o pensamento moderno e transformou a compreensão a respeito da constituição do sujeito e de sua humanidade. Um saber que influenciou definitivamente a cultura e que foi por ela modificado. Por que alguns grupos sociais foram e ainda são negligenciados pelo nosso ofício? Eu acho que aqui eu vou ter que mudar aqui, porque eu estou vendo para poder ler, só um minuto. Todo sofrimento é psíquico, é relacional e é social, sendo estas experiências inseparáveis da experiência humana. Um artifício das ciências modernas separou o que seria o campo sociológico do campo psíquico. Mas o racismo é um fenômeno que demanda, para ser conhecido, tanto a investigação no campo da história, das ciências sociais, quanto a compreensão de seus impactos psíquicos nos indivíduos, nas famílias e nos grupos. Por que a psicanálise silenciou a respeito desse fenômeno que impinge tanto sofrimento à humanidade? A Berlinda ela faz a introdução do livro da Lia Weiner-Schuckmann, que é uma psicóloga social de São Paulo, Brasil. Falemos das pontas soltas, daquilo que não faz laço, da exclusão, da desigualdade, do racismo. Falemos do silêncio que mantém o status quo e que mantém as pessoas fixadas em lugares de poder e de subalternidade. Já é sintoma grave das desigualdades que vivemos e dos sistemas de privilégio do Brasil e da América Latina, que, diante de tanto sofrimento gerado por relações racializadas entre nós, tão poucos psicanalistas brasileiros têm contribuído para o seu reconhecimento e superação. Essa frase também é da Maldebaum. Racismo institucional. O racismo institucional é o fracasso das instituições e organizações em prover vagas ou serviço adequado às pessoas em virtude da cor da pele, da cultura, da origem racial ou étnica. Ele se manifesta em normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano da instituição, os quais são resultados da ignorância, da falta de atenção, do preconceito ou de estereótipos racistas. Eu diria que, no caso da psicanálise, talvez seja predominante a ignorância e a falta de atenção, porque mesmo a gente sabendo que os grupos não brancos nas sociedades psicanalíticas, eles são, em algumas situações, compatíveis ao estado demográfico das regiões, ainda assim, em todos os estados, em todas as cidades, em todos os países, existem pessoas não brancas. E, no entanto, essas pessoas pouco acessam a psicanálise como conhecimento, como uma prática também de tratamento, e pouco acesso à psicanálise para a formação psicanalítica. As instituições de poder, na sua maioria, são ocupadas, e isso em todos os países que foram colonizados, na sua maioria por pessoas brancas. O racismo institucional sempre põe pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e organizações. Há algumas profissões que são predominantemente profissões de pessoas brancas, por exemplo, a medicina,
especialmente em alguns países da América Latina. No meu país, que é o Brasil, é importante que eu informe que 56% da população é de pessoas negras. No entanto, nós não vemos nas profissões ditas de elite, como a psicanálise, nós não vemos as pessoas negras representadas, assim como não vemos as pessoas negras representadas nos espaços de poder, nos espaços decisórios que decidem sobre a vida das pessoas. Mas há milhões desses seres que se disfarçam tão bem que ninguém pergunta de onde essa gente vem. São os jardineiros, guarda noturnos, casais, são passageiros, bombeiros e babás. Já nem se lembram que existe um Brejo da Cruz, que eram crianças e que comiam luz. São faxineiros, balançam nas construções, são bilheteiras, baleiros e garçons, já nem se lembram que existe um Brejo da Cruz, que eram crianças e que comiam luz. Esses versos são de uma música do Chico Buarque de Holanda, um compositor e cantor brasileiro. O racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é tratado como resultado do funcionamento das instituições que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios a partir da raça. Silvio de Almeida. Silvio de Almeida é um advogado, é um ativista dos direitos humanos e também um ativista que combate o racismo e os preconceitos. Essa foto é uma foto que eu tirei numa visita minha a Cusco, e que vi coisas lindas, mas eu vi todas as pessoas de origem indígena em subempregos, na subalternidade, com raras exceções. A estabilidade dos sistemas sociais depende da capacidade das instituições de absorver os conflitos e os antagonismos que são inerentes à vida social. Entenda-se absorver como normalizar, no sentido de estabelecer normas e padrões que orientarão a ação dos indivíduos. Eu acho importante isso, que é do Silvio Almeida também, porque tem muito a ver com as nossas instituições de psicanálise, com as nossas normas, com as nossas regras, inclusive nas regras de admissão, de seleção. As instituições, como parte da sociedade, também carregam em si os conflitos existentes na sociedade. Assim, a principal tese de quem afirma a existência do racismo institucional é que os conflitos raciais também são parte das instituições. Pensemos, então, a respeito do que ocorre com as instituições psicanalíticas. Que parâmetros se estabeleceram ao longo do tempo para que tenhamos hegemonicamente pessoas brancas no divã do psicanalista, no consultório de psicanálise e na direção das instituições? Depende, em primeiro lugar, da existência de regras e padrões que, direta ou indiretamente, discutem a ascensão de negras, negros e indígenas, e também a inexistência de espaços em que se discuta a desigualdade racial, naturalizando, assim, o domínio do grupo formado por brancos. Ainda hoje, questionamos o racismo estrutural
apesar de todas as evidências de dominação pelo grupo branco dos espaços de poder. Trata-se de um fenômeno histórico de longa duração. Corresponde a práticas e situações em que o sustento econômico de alguns indivíduos é obtido pelo trabalho impingido a outros indivíduos em condições de subordinação. Entretanto, não gostamos de escutar que se fale a esse respeito. A negação é seguida por dois outros mecanismos de defesa do ego: cisão e projeção. O sujeito nega que ele e ela tenha tais sentimentos, pensamentos ou experiências, mas continua a afirmar que outra pessoa os tem. Grada Quilomba. Grada Quilomba é uma psicóloga e fez mestrado em psicanálise e foi para a Alemanha e escreveu um livro, Memórias da Plantação, que ela escreveu em inglês, que ela preferiu escrever em inglês, ela é portuguesa, mas preferiu escrever em inglês, por julgar a nossa língua muito machista e racista. E ela vai, nesse livro, no livro Memórias da Plantação, relatar o porquê disso e os efeitos também do racismo na população negra e da ausência da psicanálise, da discussão da psicanálise sobre esse tema. A propósito da transmissão psicanalítica, lembrei-me da teoria dos vínculos, em que Bion nos ensina que, para conhecer, amar ou odiar, lidamos com os três fatores coexistindo. Quando isso não ocorre, ou seja, na presença dos vínculos negativos, estamos vivendo sob a égide da pulsão de morte. A disposição para conhecer própria do psicanalista leva-nos necessariamente à abertura radical para o outro, para refletir os modelos estabelecidos, para refletir as injustiças, as desigualdades. As instituições psicanalíticas, aqueles que transmitem a psicanálise e as teorias que sustentam a prática psicanalítica, precisam se abrir para conhecer e combater o racismo institucional, para modificar as regras de seleção que, por si só, fecham as portas às diferenças, para refletir a respeito da grade curricular que pouco ou nada considera o pensamento afrodiaspórico e latino-americano. Aí aqui eu trago a Neuza Santos, que é uma psicanalista brasileira, que diz: pensar que a psicanálise brasileira, para falar do que nos compete, conviveu tanto tempo com esses crimes de paz, adotando uma atitude cúmplice ou complacente ou, no melhor dos casos, indiferente, deve conduzir-nos a uma outra questão. Que psicanálise é esta? Que psicanalistas somos nós? Muito obrigada. Eu vou fechar e, na discussão, eu vou falar sobre as mudanças que nós fizemos na Sociedade Brasileira de Psicanálise, justamente enfrentando essa questão. Então, durante a discussão, eu falo sobre isso, porque eu não sei se eu já passei do meu tempo, eu acho que sim. E aí a gente... Não, Cecília? Não muito. Não? Então eu vou falar. Justamente por estarmos pensando nessas questões que eu trouxe, nós começamos há mais ou menos 1 ano e meio. Bem, eu quero antes disso dizer o seguinte: quando a Cristina era coordenadora da comissão de transmissão e que houve aquela reunião, aquele encontro dos institutos na Rio 2, na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, nós estávamos num processo de mudança. E esse processo ele foi intensificado com o encontro dos institutos. E, a partir de então, nós adotamos a extraterritorialidade, nós eliminamos o termo de data, acabamos com o termo de data,
todos os membros efetivos passaram a poder analisar postulantes e candidatos. Nós consolidamos uma série de mudanças que já vinham em curso e que, com a ida do encontro dos institutos para a sociedade, proporcionou que nós tivéssemos assim, uma ampla vantagem nas votações e que conseguíssemos realizar as mudanças que, naquela época, tentávamos realizar. E, ainda assim, essa questão da negritude, do racismo, da questão da LGBTQIA+, fobia, tudo isso ainda continuava vigindo, ainda continuava o nosso ambiente falando um pouco sobre isso. De lá para cá, muita coisa mudou. Nós começamos a combater realmente todo tipo de discriminação e a trabalhar fortemente para uma inclusão tanto dos LGBTQIA+, quanto de negros, indígenas e refugiados. E há um ano nós começamos a discutir a questão das bolsas. E as bolsas foram votadas e aprovadas com 100% de aprovação e com uma presença muito grande de membros na Assembleia que votou. Votamos por bolsas de 100% para negros, indígenas e refugiados. No dia 6 de agosto desse ano, nós iniciamos a primeira turma com bolsistas. A turma tem 16 alunos, 7 bolsistas. E as bolsas são bolsas, eles não pagam, eles têm gratuidade na mensalidade, em qualquer atividade na sociedade, e nós conseguimos também, junto à FEPAL não, junto à OCAL, a Y e a ABC, que são as instituições, as organizações dos candidatos, nós conseguimos também que eles possam se filiar sem pagar. E também conseguimos agora, recentemente, que a FEBRAPS, que é a Federação Brasileira de Psicanálise, ofereça bolsas para os alunos bolsistas e cada sociedade vai ter o direito de oferecer 5 bolsas para pessoas que julgarem que estão excluídas dos bens sociais, dos bens culturais, enfim. E essa mudança, o que eu posso trazer para vocês de novidade é que eu acho que, desde o primeiro momento, desde a aula inaugural, e eu acho que todas as reuniões que têm havido na sociedade, reuniões científicas, reuniões administrativas, nós já sentimos uma mudança assim, porque nós também abrimos para profissionais e não psicólogos. E abertura realmente para a diversidade. Alguém está perguntando alguma coisa? Sim, ok. Então, com essa abertura, o que nós temos sentido nas reuniões, e nós tivemos recentemente o simpósio do Instituto, que é um simpósio anual, que é composto por membros, associados efetivos e por alunos. As mesas são compostas, coordenadas e apresentam trabalhos, membros e alunos. E o que a gente sentiu foi uma mudança, assim, já nas primeiras discussões enorme, tanto pela presença de não psicólogos e não médicos, antropólogos, historiador, médico, cirurgião, neurocirurgião infantil, tem uma enfermeira, tem uma dentista. O que a gente sentiu já foi a diversidade ali presente e fazendo uma diferença enorme na nossa discussão. E a presença das pessoas negras, a mim particularmente, foi uma virada de 360 graus ter na instituição que eu faço parte, e que eu faço parte há 30 anos, sempre sendo a única negra autodeclarada, eu ter pessoas semelhantes a mim em cultura, em pensamento, trazendo essa questão da negritude para dentro da instituição. Eu acho que isso já fez uma diferença assim, enorme,
para mim, mas eu acho que não foi só para mim. Eu acho que enriqueceu a instituição porque traz pensamentos diferentes, a diversidade cultural, a diversidade também de formação, que eu acho que só nos enriquece. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês pela oportunidade de conversar. E eu com a Sônia, quando a Sônia diz que é uma mesa do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Muito obrigada. Obrigado, Vânia. A gente vai passar a palavra agora para Isabel Inês Mancioni, que é psicóloga e professora de psicologia da Universidade de Buenos Aires, psicanalista membro titular da ABDEBA, FEPAL e IPA, pós-titulada em investigação qualitativa da Universidade de Córdoba. Ela é membro efetivo em gestão de projetos comunitários, KS, ex-membro da Comissão de Formação da FEPAL no período de 2014 a 2017, membro da Comissão de Investigação da FEPAL, professora titular de práticas profissionais de especialização em criança e adolescência da USAM, coordenadora do projeto com Itália Educriando binacional para a prevenção de interações violentadoras, coordenadora de grupos de estudo na FEPAL, psicanálise na comunidade. Isabel. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a Cecilia y a toda su comisión por la invitación. Es una gran alegría estar con los colegas queridos, los que conozco por haber trabajado juntos y los que no conozco, mayor gusto. Si estuviéramos juntos en este momento compartiendo un espacio, yo calcularía a partir de lo que llamo el concierto de sillas, si están cansados, si están agotados o si todavía pueden escuchar. Como estamos de esta manera, gracias a la tecnología del siglo XX, agradezco que al menos nos podamos escuchar y espero transmitir algo atractivo después de tan hermosas exposiciones. Como dijo Cristina, durante su gestión, María Cristina Fulco, ella se interesó por investigar. Yo creo que fue una rara excepción que encontré en este camino. Y entonces hicimos una primera encuesta para el Congreso de IPA en Boston en el año 2015, a la cual tuvimos la suerte, o los vínculos que Cristina hizo, bien amigables o cálidos, de que casi el 80% de las asociaciones respondiera. Y no es poco lo que encontramos ahí para aportar hoy a este feliz encuentro donde se dan el espacio para revisar las trayectorias formativas de los institutos. Y digo feliz porque revisar permanentemente las trayectorias formativas mantiene vivo el psicoanálisis también. La primera información que voy a transmitir es la de las encuestas, porque se pudo inferir a partir de esas encuestas, que fueron del año 2015, que había un supuesto respecto a qué hacía eficaz el análisis de formación. Y sorpresivamente el supuesto es que el éxito del análisis de formación estaba determinado por factores externos al análisis, como por ejemplo la exigencia en lo relativo a los años de duración del análisis, a la cantidad de sesiones semanales, al tiempo de permanencia durante esas sesiones, al tiempo que duraría el análisis, o a quién debía ser el analista de formación. Como este punto, la eficacia o la profundidad de un análisis, no se puede probar por evidencias, pudimos pensar, con el metodólogo que nos asistía, que se trataba de adherir a una creencia.
Una creencia anclada en un paradigma, el paradigma normativo e instrumentalista presente en la formación. La mayoría de los institutos rechazaban la extraterritorialidad, lo cual también representaba una paradoja, dado que por un lado los estándares mínimos de formación de la IPA tienen como objetivo el reconocimiento de los miembros de las instituciones componentes, pero al mismo tiempo la mayoría de los institutos no reconocían para esa época los análisis de los candidatos realizados por analistas de otras instituciones. Hoy vamos a tomar en consideración algunos resultados de la investigación que siguió a ella. La investigación que siguió se realizó entre los años 2017 y 2019, se llamó Ventajas y desventajas de la reglamentación de los análisis de formación, fue supervisada en su diseño en el RTP del año 2015 en Abdeva y en su trabajo de campo y análisis por la doctora Marina Alman de APU. Vamos a tomar en consideración 3 ejes, de los cuales nos informó esta investigación. La investigación se dirigía a las representaciones sociales de los didactas de algunas instituciones, profesores no didactas, candidatos de primer año y candidatos del último año. Pues trabajamos con lo que se llama un muestreo teórico. Había ahí variedad de roles. Acerca de la formación. La formación formaba para construir una profesión y trabajo. Los entrevistados coincidían ahí que el riesgo era que no se transmitiera el método descubierto por Freud, sino un adoctrinamiento sobre el conocimiento producido. Como dijo uno de los entrevistados, que lo que se transmitiera fuera un corsé. Segundo, era una formación para la construcción de una práctica desde las reglamentaciones vigentes. Algunos cambios epocales en la concepción de la formación se reflejaban en un trato de mayor horizontalidad entre formadores y analistas en formación. Y estos tratos promovían la expectativa de un vínculo más confortable en diferentes instancias entre las viejas generaciones de analistas y las nuevas generaciones. Expectativa que incluía, curiosamente, una imagen del analista de la formación que se caracterizara por la empatía y la receptividad. Y en tercer lugar, aparecía la formación para la construcción de un sentido de pertenencia, o sea, la futura membresía. En esta dimensión, la percepción de los entrevistados era que había un delicado equilibrio entre ser autónomo y subordinarse. El riesgo en esta dimensión para ellos eran los grupos que se podían constituir en grupos de poder y que, como tal, podrían amenazar el futuro de las relaciones al interior de la institución. En la institución, en general, eran las nuevas generaciones las que trabajaban en los espacios comunitarios. Finalmente, en esa investigación concluimos que la reglamentación tiene sus ventajas, pues representa un intento de acotar riesgos, pero las reglamentaciones no pueden garantizar que las personas que las implementan sean coherentes. Incluso podría haber prácticas que perjudiquen a la misma organización. Aparecieron propuestas de cambios ligados a la reglamentación del análisis de formación. Por ejemplo, extraterritorialidad del analista, cantidad de sesiones, honorarios y otras exigencias para el candidato. Y también apareció la necesidad de renovar los seminarios, incluir
para las nuevas generaciones, para los futuros analistas, marcos teóricos y clínicos para el trabajo en la comunidad, pues ya estaban trabajando en hospitales, escuelas, cárceles con migrantes o en instituciones varias. A los insumos de esta investigación, el grupo de estudios al cual pertenezco, que se llama Psicoanalistas en la Comunidad y que está en relación con la directoría, dicen en brasilero, Comisión de Cultura y Comunidad, que representa a Sonia, nuestro grupo de estudio sumó la preocupación por las poblaciones vulnerables, el tema de la multiculturalidad, los escenarios de emergencia, la importancia del cambio climático, la cuestión de la sostenibilidad del patrimonio cultural. Todos son temas que nos ponen en contexto de abordar con renovadas miradas nuestro quehacer en los trayectos formativos y en las instancias que comprenden. Es que trabajar para un desarrollo humano inclusivo, como psicoanalistas implicados en y con la comunidad, introduce fuertemente la cuestión de que no podemos ser neutrales cuando se alteran las condiciones para un desarrollo humano en salud. Esto nos invita a pronunciarnos cada vez que se agredan las condiciones de una existencia amable con el desarrollo y a trabajar con la comunidad porque los actores sociales sienten en general que algo no está donde debiera estar y donde se lo espera que esté. Sienten la ausencia en sus diferentes formas, sienten el abandono. Uno de ellos es no sentirse pensado por el otro, tal vez el abandono más cruel. Entonces, una cuestión se hace presente. Para este tipo de intervención en la comunidad se requiere información y formación. Desde allí incluimos la defensa de los derechos humanos y del espacio donde vivimos, o sea, nuestro planeta, el único espacio posible para la humanización y para la humanidad. Desde esta perspectiva, se trata de revisar las trayectorias formativas de los institutos y construir una posición formativa coherente que incluya la comunidad y la obligación de constituirnos en generadores de futuro. Los recursos terapéuticos, psicoanalíticos, se han extendido cada vez más allá del diván, a la comunidad en sus diferentes ámbitos. Hospitales, cárceles, barrios marginales, policía, socorristas, Instagram, etc. La comunidad y la cultura son constructoras y a su vez construidas por procesos e incertidumbres sociales y científicas. Y los psicoanalistas también somos hacedores de cultura. En esta línea de pensamiento, la formación del psicoanalista requiere de espacios donde la cultura, la interculturalidad, la intersubjetividad, la interdisciplinariedad cobren vida en los marcos teóricos y técnicos del trabajo. De esta manera, el analista en formación puede encontrar respuestas a muchas de sus necesidades en la adquisición de la identidad psicoanalítica y para la inserción adecuada y cuidadora de su salud mental en la comunidad. Porque es muy cansador el trabajo en la comunidad y pone en riesgo nuestra salud mental. Tradicionalmente estos temas han sido el campo de atención de los políticos, de los economistas, de los sociólogos. Pero tanto la escucha como la voz del psicoanálisis, que sabemos que son importantes, guardan silencio o son voluntariados
o no tienen un lugar oficial en la formación y por lo tanto no llegan a tener un lugar en la política comunitaria. Para incluir espacios curriculares donde se aborden intervenciones en la comunidad, será importante el contacto directo con la diversidad de poblaciones en sus diferentes territorios, lo que equivale a una práctica clínica involucrada con la realidad de vida de la población. Estas prácticas podrían ofrecerse como alternativa dentro del programa de práctica clínica en la formación. Al igual que pensamos que las prácticas clínicas con niños y adolescentes deben integrarse en la formación de adultos, pensamos que las prácticas clínicas en el consultorio podrían integrarse con las prácticas comunitarias. Consideramos que las características de los seminarios teórico-clínicos serían adecuadas para este tipo de transmisión. Este es un desafío que podemos asumir, considerando el desarrollo humano como contenido transversal de la formación, y a su vez la vía privilegiada para tener fuerte presencia en la sociedad y en las políticas públicas. Algunas dimensiones que se pueden abordar en esos espacios formativos que proponemos, algunas, hay muchas, pueden ser el trabajo con grupos, la concepción de sujeto colectivo, sujeto singular, sujeto grupal, sujeto paritario, las instituciones y sus organizaciones, la investigación de las lógicas colectivas, la producción de diferencias y de prejuicios en el entramado social, los enfoques psicosociales en los contextos de violencia, y aprovecho para decir, Daniel, que lo que hacemos en el proyecto con Italia es prevenir interacciones violentadoras, no orientadoras. Era muy distinto. Eu falei violentadora. Violentadora. Las perspectivas de un psicoanálisis vincular, el arte como lectura e intervención social, programas de interfaz entre psicoanálisis y tecnologías, relación e influencia del psicoanálisis en el campo de la comunicación y difusión en cooperación con el periodismo, los comunicadores sociales y los administradores de las comunicaciones online. De esta forma, la rica producción psicoanalítica latinoamericana se recuperaría. Hay mucha producción referente a las prácticas clínicas en la comunidad. Puede ser que estén invisibilizadas, pero las hay. Y ellas podrían ser transmitidas y enriquecidas con nuevas conceptualizaciones. Por supuesto que a estas dimensiones pueden agregarse otras que cada instituto considere pertinentes y de su interés. Bueno, muchas gracias. Obrigado, Isabel. Desculpa a pronúncia, mas era violentadora. Coisas culturais também, simpático. Né? Diferenças culturais de língua, né? À noite a mãe baixa em cima da gente, a gente fala a língua da mãe. Bem, para a nossa última convidada, Renata Bittencourt é analista em formação pelo Instituto de Psicanálise Virginia Bicudo da Sociedade de Psicanálise de Brasília, é membro da NIP, da OCAL, da ABC, do Comitê de Mulheres de Psicanálise, a COAP, doutora e mestra em Educação pela Universidade de Brasília, especialista em Educação à Distância pela UCB do Distrito Federal, graduada em Comunicação Social pela UNIB, professora universitária, pesquisadora e assessora em Extensão e Integração Comunitária do Centro Universitário de Brasília, e avaliadora de curso de graduação pelo Ministério da Educação, autora de livros e artigos nas áreas. Renata, a palavra é com você.
Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Buenas noches. Gostaria primeiro, né, de agradecer pela indicação e pelo convite para participar desse painel, a Cecília Rodrigues, ao Gabriel Rivera, Daniel Deloia e ao Alexandre Pantoja, meu colega, que me indicou para participar, né, desse painel, trazendo a minha experiência formativa. Então, eu quero cumprimentar os participantes, a Maria Cristina Foucault, Sônia Terepins, Vânia Cidade, Isabel Mancione, que, né, já falaram antes de mim brilhantemente, e agora eu venho trazer um pouco das minhas reflexões e trazer com muita transparência a minha experiência, né, enquanto analista em formação, a partir, né, de uma pergunta que eu me coloquei, que eu acho que gostaria de colocar para todo, né, para todo o nosso grupo aqui hoje, que é se de fato, né, essa minha experiência seria uma formação psicanalítica implicada, né, a partir da minha vivência, né, do que eu vou relatar aqui, para que a gente possa pensar junto. Esse foi o meu convite, né, para a gente poder ter essa experiência como algo a ser pensado. O tema desse painel, ele contempla uma diversidade de significados que nos permitem trilhar caminhos diversos. Nesse sentido, eu inicio a minha breve fala com alguns comentários que esclarecem a minha perspectiva reflexiva da relação entre comunidade, cultura, transmissão da psicanálise à luz do contexto latino-americano. A elaboração simbólica e experiencial da formação em psicanálise que abordarei tem como gênese a minha vivência enquanto analista em formação no Instituto de Psicanálise Virginia Leone Bicudo, da Sociedade de Psicanálise de Brasília, no Brasil. A partir, então, desse locus, a minha apresentação está estruturada numa breve exposição inicial da minha experiência formativa, um dos propósitos dessa minha participação no painel, seguida por 4 eixos principais de análise: a comunidade, o contexto latino-americano, a cultura e a transmissão da psicanálise. Quanto à minha experiência formativa, né, na graduação institucional da psicanálise vinculada à IPA, FEPAL, FEBRAPS, eu insiro, então, localmente na Sociedade de Brasília, no Brasil. A sociedade tem atualmente como presidente a psicanalista Lúcia Passarinho, e possui na sua estrutura, entre outras, a diretoria do Instituto, o diretor, né, o Luciano Lírio, que estava conosco na abertura do evento, e a diretora de Comunidade e Cultura, que está sob direção atualmente da Beth Mori. E nessas 2 diretorias eu vou me debruçar mais porque estão diretamente ligadas ao tema desse painel. Existem também diversos grupos de estudo para membros da sociedade, do Instituto, entre eles o que eu tenho participado, que está relacionado à temática sexualidade e gênero, do Comitê Mulheres e Psicanálise, COAP, da Sociedade de Brasília, que é vinculado ao COAP Brasil. Na nossa sociedade, ele é coordenado pela psicanalista Almira Rodrigues, e eu atuo como representante dos analistas em formação junto ao Instituto da Sociedade de Brasília. Nosso instituto ele foi fundado como núcleo em 1970 e depois foi intitulado também Virginia Leone Bicudo, que era socióloga, foi a primeira psicanalista brasileira sem formação médica, era filha de mãe italiana migrante e pai descendente de escravos. Nesse sentido, a identidade da Virgínia pode ser percebida como a gênese de uma configuração histórica do próprio Instituto, que permite a formação de analistas provenientes de outras áreas de formação há muitos anos, além da medicina, da psicologia, e inclui na sua composição uma destacada e ativa diretoria de comunidade e cultura. Essa Constituição, ela propiciou e propicia um terreno fértil, né? Segundo Voltaire, lembrando Voltaire, é preciso cultivar o próprio jardim, para se pensar e desenvolver ações que acolham as frequentes mudanças sociais refletidas na subjetividade das pessoas atendidas na clínica psicanalítica. Essa diretoria pode ser percebida como um ambiente de teste, ou como uma mola propulsora de mudanças estruturais mais significativas da formação do Instituto, porque ela pode funcionar mais rápido do que qualquer mudança estrutural no currículo da formação.
E, nesse sentido, contribui para uma formação dinâmica e atualizada a partir de uma reflexão crítica e de uma experiência concreta também. Por exemplo, em 2000... Pois não? Alguma pergunta? Acho que não. Em 2021, agora, né, como parte das iniciativas dessa diretoria, foi ofertado um curso sobre a obra de Fábio Hermann, com um ênfase no que ele denominou da teoria dos campos e de clínica extensa. E eu venho, né, da universidade muito nessa área da extensão, e isso me agrada muito, essa nomenclatura, porque a extensão não como o externo, mas como uma extensão, né, do existente para a comunidade. E também consiste em um movimento no qual se estende o método psicanalítico para o mundo, para qualquer produção humana, seja social, literária ou individual. E em 2020, como já foi dito aqui anteriormente, né, foram criadas as redes solidárias, como a Sônia, né, fez essa consulta às outras sociedades também, e é o caso da Sociedade de Brasília, e eu passei a fazer parte, inclusive, dessa rede solidária. A rede surgiu com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade à psicanálise por meio de um atendimento psicanalítico tanto individual quanto grupal, sem ônus financeiro para o usuário do serviço, ou seja, atendendo uma comunidade externa que não teria condições de pagar pelo atendimento na área de psicanálise. Entre os sentidos das ações realizadas pela rede, é evidente esses resultados que já foram alcançados. Primeiro, o acolhimento emergencial, pessoas e grupos atingidos pela pandemia da Covid-19 ou em uma condição de vulnerabilidade social extrema, que não teriam acesso a um atendimento psicanalítico de outra forma e já passaram efetivamente a ter, inclusive eu faço parte do grupo, como disse, e atendo pessoas até hoje, né, dentro dessa rede. E um outro ponto é a integração dos psicanalistas, tanto membros da sociedade quanto instituto, mobilizados pela importância de uma psicanálise implicada. A gente tem visto, e falaram aí da questão intergeracional, que essa relação da rede, por ter em atendimento psicanalistas já muito experientes e os analistas em formação, esse próprio contato já foi um diferencial significativo para que a gente mudasse o relacionamento das pessoas dentro do Instituto. Isso tem sido muito, muito proveitoso para nós. Existe também ainda, né, um setor dentro do Instituto que eu faço parte também, que é de grande visibilidade, a importância, que é o Centro de Atendimento e Pesquisa em Psicanálise, para nós chamado CENAP, que ele tem o objetivo de difundir a psicanálise e aumentar a interação da sociedade com a comunidade local. Então, pelo CENAP, a gente atende as pessoas da comunidade por um valor muito abaixo do que a gente atende, já para atender também essas pessoas da comunidade. Isso não é, né, uma experiência agora, mas muito antiga, dentro do Instituto, para que a gente tivesse esse contato, enquanto analista de informação, com a comunidade. A minha experiência efetiva, né, de formação, a partir do ingresso como analista no Instituto, ele iniciou depois de 25 anos de uma atividade profissional e quase 20 anos de prática pedagógica como professora universitária e pesquisadora, nas áreas de comunicação social, de educação superior e de extensão universitária. E aí, recentemente, também me envolvi com um grupo de atendimento às mulheres afegãs que estão refugiadas aqui em Brasília, e eu comecei a perceber, a partir desse atendimento, uma relação direta com o que eu passei a sentir no momento em que eu entrei, né, no Instituto há alguns anos. Eu consegui elucidar com mais clareza e identificar, por analogia, o processo de reorganização perceptiva que ocorreu com a minha inserção no campo da psicanálise. Eu senti uma reconstrução identitária resultante da passagem de uma nativa em outras áreas para estrangeira, similar ao processo de adaptação que essas pessoas refugiadas têm passado. E enquanto eu me constituía a partir da construção desse significado sob a ótica das teorias da comunicação e da educação, eu me sentia em um processo de renovação sensorial,
frente às descobertas de novos ângulos de interpretação, como se eu tivesse um outro olhar, uma outra perspectiva, e de compreensão das relações e dos sofrimentos humanos. Lembro aqui um texto de Freud, né? Tenhamos presente o modo como os seres humanos em geral se comportam afetivamente uns com os outros, conforme a célebre alegoria de Schopenhauer, sobre os porcos espinhos que sentem frio, nenhum deles aguenta uma aproximação muito íntima do outro. Para além dessas teorias sociais que permeiam a compreensão da comunicação social e as que constituem o campo da educação, foi dito aqui, né, a diferença entre essa formação psicanalítica e essa formação da educação formal, foi necessária uma adaptação para incluir, pelas reflexões a que me levavam os textos de Freud e de outros psicanalistas, a minha percepção de que os relacionamentos humanos nos processos de comunicação e na educação podem ser fontes também de sofrimento, que era algo que não era alvo de reflexões minhas anteriormente. Naquela fase inicial, após uma longa trajetória inserida em espaços da educação formal e estudando como pesquisadora, né, e a experiência desde o jardim da infância até o doutorado, eu me deparei totalmente num ambiente estranho, no sentido freudiano do estranho mesmo, né? De incentivo ao autoconhecimento e de convívio harmônico de concepções de mundo geradas a partir de pensamentos críticos individualizados. Mesmo que teoricamente não seja raro que se defenda a importância da adequação desses ambientes escolares, eu pude, ao longo das minhas pesquisas, indicar que a pedagogia histórico-crítica, a prática pedagógica reflexiva, mesmo que se diga no aspecto teórico, eles não são frequentes nos espaços educativos formais. O incentivo ao pensamento reflexivo individualizado, a partir dos seus próprios desejos, a sua identidade, é algo muito raro. Então, essa formação, muito pelo contrário, os significados e os sentidos da realidade, eles são atravessados pela divisão das ciências em padrões arbitrários de disciplinaridade do conhecimento, repetidos como uma forma didática de apreensão da realidade, mas também de manutenção do poder dos protagonistas de cada campo, tornando quase inviável o desenvolvimento do pensamento crítico autônomo nos espaços de educação formal. Estou falando no caso do Brasil, né, que é o meu objeto de pesquisa anterior. As teorias da psicanálise, enquanto campo do conhecimento constituído a partir do pensamento freudiano, têm sido influenciadas por outros conhecimentos metonímicos, da parte pelo todo, esses disciplinares. Contudo, é evidente a busca constante da superação das fronteiras, da delimitação de um campo definitivo e inflexível. Para colocar aqui, para vocês terem ideia, a primeira aula, né, a aula inaugural da minha formação, nossa primeira aula foi com Bernardo Tanis, falando a respeito das fronteiras, né, da área da psicanálise. Então, eu já comecei, né, por essa aula inaugural. Continuando, então, a minha trajetória no Instituto, após a aprovação no processo seletivo, eu fui aprovada para desenvolver um estágio voluntário junto à comunidade, que é exigido aos selecionados que não têm comprovação de experiência clínica anterior, como membro eu passei a ser membro de um grupo de escuta realizado no que aqui no Brasil a gente chama de CAPS, que são centros de apoio psicossocial públicos, né, localizado esse especificamente que eu atuei numa área de vulnerabilidade social do Distrito Federal, com atendimento gratuito à comunidade. Então, antes, né, de iniciar os seminários, eu passei um ano junto à comunidade nesse grupo de escuta. E, concomitantemente, comecei também a minha análise pessoal de alta frequência como psicanalista de data. No ano seguinte, eu iniciei os seminários teóricos e, posteriormente, os seminários clínicos, né? Os atendimentos clínicos e a supervisão com a psicanalista de data. Naquela oportunidade, foi de grande importância, como eu falei antes, o SENAP, que me oportunizou atender pacientes da comunidade. E, para além das exigências da formação e as oportunidades que o Instituto e a sociedade me trouxeram,
eu passei a fazer parte da Rede Solidária, criada pela Diretoria Comunidade e Cultura, e realizei voluntariamente atendimentos gratuitos das pessoas da comunidade durante a pandemia da Covid-19 e até os dias atuais. Em 2020, eu passei a fazer parte do comitê, né, COAP, que me oportunizou participar do grupo, e eu faço parte atualmente de um grupo de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica no Rio de Janeiro. Então, pelo COAP, eu faço parte desse grupo, fui convidada, e faço atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica online, porque são mulheres que buscam o sistema, né, judiciário do Rio de Janeiro. Então, essa é um pouco da minha experiência, para que a gente possa pensar um pouco, e vou trazer, então, em seguida, alguns comentários sobre como eu percebo a comunidade, né, a cultura e a formação psicanalítica. E com relação à comunidade, é bastante presente a relação com a comunidade na minha experiência de formação em psicanálise. Eu destaco aqui que o termo comunidade, enquanto um grupo de pessoas que compartilham algo, tem sido utilizado nesse texto como um grupo de pessoas que se encontram fora dos institutos e da sociedade, ou seja, o que se poderia ser intitulado comunidade externa. É também frequente que, ao mencionar atendimento à comunidade, quando se faz referência a grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade, e as minorias também, por questões sociais, se encontram em situação mais precária que os restantes da sociedade. A comunidade, né, ela é formada também por nós, enquanto analistas de informação ou psicanalistas, mas quando a gente fala, né, de comunidade, aqui principalmente estou falando de atendimento a essa comunidade, em especial aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. E nesse sentido, falando dessas pessoas que têm essa situação, eu ressalto e lembro Freud também que, quando ele diz que nos grupos ruidosos e efêmeros, a individualidade desaparece, mesmo que temporariamente, e o indivíduo renuncia ao ideal do eu e troca pelo ideal da massa corporificado do líder. E complemento, e que nem sempre essas pessoas têm consciência da sua situação de renúncia. Falando do contexto latino-americano, com recorte, né, o Brasil em especial, os latino-americanos fazem parte de uma comunidade composta por países do continente americano muito distintos, que, apesar de diferentes, têm como língua oficial os idiomas que derivam do latim, e que tem uma marca histórica comum. Acho que foi a Vânia que comentou anteriormente, que é a colonização por exploração, associada a uma concentração de terra nas mãos das elites, que constituiu esse grupo de países, hoje intitulados América Latina. Para refletir a respeito do que significa esse contexto latino-americano, em alguns casos, porque nós somos muito diversos, muito distintos, eu recordo uma canção de um compositor brasileiro, Belchior, que ele gravou um álbum em 1976 e o título era Sou Apenas um Rapaz Latino-Americano. E já pelo título, pelo que se percebe e o que ele retrata, é que exprimia um sentimento de exclusão do mesmo em relação a outros rapazes, os não latino-americanos, né? Exemplificando no âmbito da cultura brasileira a existência de um discurso talvez de autodesvalorização do sujeito latino-americano. Com relação à cultura, para comentar, né, a relação da cultura e a formação em psicanálise, eu considero pertinente fazer a mesma analogia que o Pierre Fedida propõe para explicar a palavra amor, que eu gosto bastante. As flores são diferentes, são enfeixadas, ajuntadas. Assim é a palavra amor, um buquê. Da mesma afirmação, eu retiro também, né, a palavra amor e substituo por cultura. Cultura, ela tem uma grande possibilidade de significados, pode formar um jardim, né? Na Europa, por exemplo, o conceito de indústria cultural, elaborado pela Escola de Frankfurt, os Cultural Studies da Universidade de Birmingham. No Brasil, os estudos da cultura popular, por Renato Ortiz, Folk Comunicação, são alguns dos estudos que abordam a cultura a partir de diferentes significados. Então, é importante para nós aqui, enquanto, né, pensadores da psicanálise e dessa psicanálise implicada, definir de fato a que a gente se refere quando fala de cultura.
Então, pensando, né, desde a obra de Freud, que cita em Totem e Tabu, o mal-estar na civilização, o futuro de uma ilusão, como a cultura como tudo aquilo que a vida humana se elevou acima da sua condição animal e que difere da vida dos animais. Outros psicanalistas, apesar de usarem fontes diferentes para esse conceito de cultura, como é o caso do Lacan, que se apoia em Lévi-Strauss, também fortalece a percepção, em qualquer sentido que se tenha, de que não há como dissociar psicanálise de cultura. O Freud despreza a distinção entre os termos cultura e civilização e considera que são formados por dois aspectos: os regulamentos necessários para ajustar as relações entre os homens e os conhecimentos e capacidades adquiridos com o fim de controlar as forças da natureza. Nesse último, acrescento ainda o empenho no desenvolvimento de meios de comunicação como extensões humanas. É um conceito de Marshall McLuhan que pode levar à desumanização do indivíduo pela substituição dessas extensões tecnológicas. Embora se suponha, de acordo com Freud, que a civilização seja um objeto de interesse humano universal, todo indivíduo é inimigo da civilização, pois a liberdade individual, como ele diz, não é um patrimônio cultural. E assim evidencia-se que a cultura é um fator determinante na construção do aparelho psíquico. Ainda na perspectiva da cultura, Ferenczi considera, trazendo a pedagogia, que a pedagogia atual constitui um verdadeiro caldo de cultura das mais diversas neuroses. E, nesse sentido, é imprescindível pensar o lugar da formação em psicanálise e a sua relação com a educação formal na América Latina, em especial, no caso, né, da minha reflexão no Brasil. Para abordar essa minha percepção individual a respeito da transmissão da psicanálise, eu incluo a minha vivência enquanto analista em formação, como professor universitário e pesquisador. E nessa perspectiva, eu insiro os institutos de formação psicanalítica como espaço educativo não formal, situado cronologicamente em fase posterior à exigência mínima da graduação na educação formal. Pelo menos, né, no nosso instituto, eu acho que em grande parte, né, dos outros, há a exigência mínima de um estudo formal até a graduação. Visando esclarecer essa afirmação pela legislação brasileira... Renata, Acabou? Renata, não, se você pode encerrar logo, porque a gente tem tempo marcado aqui. Tá bem, encerrarei. Então, para esclarecer o que eu estou falando de educação formal e educação informal, a educação formal ela é desenvolvida nas escolas, a informal em vários espaços formativos, que seria o caso da formação psicanalítica, e a educação não formal nos espaços e ações coletivas. Esse é um estudo que eu venho fazendo, desenvolvendo, e se alguém tiver, né, interesse, depois eu posso passar também essa relação da educação formal com a formação em psicanálise, em que espaço os institutos se encontram dentro dessa formação, né, educativa humana dentro da estrutura atual da educação no Brasil. Agora eu me perdi um pouco para encerrar, mas vamos lá. Como considerações finais, né, eu ressalto algumas perspectivas para novas reflexões a partir do fortalecimento do quarto eixo da formação psicanalítica. A ampliação do atendimento psicanalítico à comunidade em situação de vulnerabilidade e às minorias, a atuação institucional enquanto elemento de transformação social pela participação na elaboração de políticas públicas para a educação formal, que incentive o autoconhecimento e incentive a capacidade reflexiva já na educação básica, se a gente pode participar dessa construção, o que traria um diferencial dessas pessoas que estariam, né, no futuro chegando para os processos seletivos, a continuidade dos estudos relativos, inclusive, à quarta série complementar, citada por Mariana Lizade, que se refere ao fator sociocultural que influencia o caráter e o psiquismo. Eu espero, né, que essa minha experiência possa ter sido
possa ser alvo de reflexões e para contribuir para a ampliação de perspectivas de transmissão da psicanálise implicada à luz do contexto latino-americano e para o fortalecimento das ações desenvolvidas nas instituições federadas da FEPAL. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Renata. Eu lamento, a gente está bem em cima da hora. Não sei se a gente tem talvez uns minutos para uma pergunta, porque senão amanhã, na mesa do encerramento, a gente pode continuar discutindo, porque foram trabalhos importantes hoje aqui, né, de vários aspectos, né, são 5 apresentadoras, né, e uma pena que não temos tempo de discutir, né, mas uma pergunta talvez Mañana. do público. Es por la traductora, ya tenemos que terminar porque, bueno, agradecemos mucho a Mariela Andrade, pero tenemos que terminar justo por los tiempos de traducción. Y es una pena porque es excelente y hay mucho para hablar, pero justo por esto dejamos mañana el panel de cierre. Aunque están los nombres de los coordinadores, es porque vamos a estar solo para despedirnos. Esa hora entera va a ser para que todos los participantes que quieran hablar retomen los temas que no alcanzamos a discutir hoy. Así que yo espero que estas excelentes exposiciones podamos llevar el diálogo mañana. Los esperamos en ese cierre del final, que es los panelistas van a ser todos ustedes. ¿Sí? Sim. Então, boa noite a todos, né? Lamento, mas realmente as exposições foram marcantes. Eu acho que a gente pode continuar amanhã. Excelentes, muchas gracias a cada expositora y a todos los asistentes. Mañana nos vemos, va a estar muy interesante mañana el programa. Hasta mañana, muchas gracias. Chao. Gracias. Mañana. Às 12. Boa noite, obrigada. Buenas noches.